Amém, irmãos. Vamos à exposição da palavra. O texto base está no livro do Gênesis, no capítulo 15. Gênesis 15. Na minha Bíblia não está chegando Gênesis. Se durante a pregação eu fizer cara de bobo, um pouco mais de bobo, é porque o meu neto está aqui 1,5 metro de mim, aí o camarada fica meio bobo, né? Olha que risada linda. Gênesis 15, versículo 17 diz assim: Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Até aqui. O que acontece, irmãos? Nós vimos na última palavra a questão da aliança abraâmica. Extremamente importante. Por quê? Porque nós somos consequência direta. Na verdade, muitos irmãos não fazem ideia do que Deus fez para que a salvação nos alcançasse. Muitos de nós temos a experiência de parecer que caímos de paraquedas dentro da igreja. Mas com Deus não existe nada disso. E é muito importante que nós tenhamos esse entendimento da adoção que Deus fez, nos trazendo para ser seus filhos, do presente da vida eterna, e que nós sempre possamos entender que a gente faz parte de algo, nós somos parte de uma família, nós temos uma identidade. Inclusive, antes de prosseguir na palavra, eu gostaria de fazer uma oração nesse sentido. Por quê? Porque nós vivemos uma igreja que muitas vezes não tem identidade. Uma igreja que às vezes não consegue enxergar as coisas do Senhor como deveriam ser. É muito importante eu ter revelação da parte de Deus e da sua palavra. Quem eu sou? Para que Deus me chamou? Por que eu fui colocado no Brasil, século 21? Na família que eu fui colocado. Tudo isso tem um propósito. Quem é o meu cônjuge? Quem são meus pais? Quem são meus filhos? Quem são os irmãos? Tudo isso, em todas as suas minúcias, em todos os seus pequenos detalhes, é plano de Deus. Então eu vou pedir agora para nós fecharmos os olhos, eu vou fazer uma oração pela palavra e por nesse sentido. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor venha revelando os teus altos caminhos através da tua palavra. Que o Senhor venha nos instruindo, nos mostrando realmente aquilo que nós fazemos parte. Mostrando que tu és o nosso Pai, que todos os detalhes da nossa vida estão em tuas mãos. Que da mesma forma que tu estabelecesse uma aliança com Abraão, tu também determinou uma aliança com teus filhos em Cristo Jesus. Que nós não somos mais cidadãos da terra, mas somos cidadãos do teu reino. Que possamos estar compreendendo os teus caminhos e andando em novidade de vida. Que o Senhor venha nos dando uma identidade como um povo santo, um povo sacerdotal, raça eleita, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar a desenvolver o nosso texto. Veja que interessante. Dentro dessa dinâmica de Deus, no estudo, veja, esse trabalho que eu estou fazendo não é um trabalho 100% meu. É um trabalho que eu puxei do pessoal do Seminário Teológico de Dallas, que são mestres assim muito capacitados,
E curiosamente, eles nos mostram todo o processo de Deus no plano de salvação. Quando eu vejo isso, eu começo a entender a minha vida. Por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco que essa aliança que Deus fez com Abraão, ela não foi algo estático. A partir de agora, preto é preto, branco é branco. Não. Deus vem, ele chama Abraão dentro de um povo idólatra, numa terra idólatra, numa família que foi marcada por uma tragédia, que um dos irmãos de Abraão morre precocemente. Numa família que é marcada pela esterilidade, Abraão e Sara não tinham filhos. Numa família que vivia um culto idólatra, que Josué nos mostra, olha, nossos pais, além do rio, adoravam outros deuses. Na verdade, quando a gente vê a história de Abraão, a gente vê uma família pitimbada. A gente vê a nossa história. A única condicionante que teve na vida de Abraão foi que ele respondeu ao chamado. E saiu de toda uma situação, gente, estável. Aparentemente a família de Abraão tinha posses, Abraão não era um Zé Ninguém. Mas Deus arranca da vida de Abraão, com raiz e tudo, uma situação. E planta Abraão numa outra situação. E dentro dessa situação, a gente vê toda uma dinâmica acontecendo. Nós não servimos um Deus estático. Nós servimos um Deus dinâmico. A vida cristã é algo dinâmico. Qual é o nosso problema? Nós temos aquela tendência religiosa. Hoje eu irei no culto. Aí eu chego, visto minha roupa de crente, pego minha Bíblia de crente e vou para o lugar da reunião de crente. O que o pastor manda fazer, eu faço. Quando ele manda abrir no salmo, eu abro. Quando ele manda ler o salmo, eu leio. Quando ele manda fechar os olhos, eu faço cara de santo, abaixo a cabeça e oro. Quando ele manda levantar os olhos e prestar atenção na palavra, eu presto. E tudo aquilo não passa de religião vazia, de prática vazia. Sendo que Deus quer exatamente o contrário. Deus quer que você venha aqui com o coração alegre, entendendo que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Ele estará presente. Eu costumo dizer que quando a gente está no culto, Deus conecta o raster, aquela ferramenta que conserta o carro. Hoje os carros modernos têm uma ferramenta que você pluga lá no carro, e ela dá todo o diagnóstico do carro, inclusive corrige algumas coisas. Trazendo para o culto, quando você está aqui, você é plugado em Deus. E muita coisa invisível acontece. Acontece convencimento de pecado, acontece transformação interior, acontece curas, acontece libertação do pecado, acontece libertação das práticas erradas da tua vida cristã. O culto não é uma mera uma reunião religiosa. O culto é algo dinâmico, onde filhos de Deus, descendentes de Abraão, se reúnem para adorar e louvar e engrandecer a Deus. Onde Deus está presente. Só que eu não estou vendo. Mas Ele está aqui. Por que eu sei? Porque a palavra dele fala: onde dois ou mais estarão reunidos em meu nome, eu estarei presente. Por que essas histórias estão aqui na Bíblia? O que Deus está falando? Filho, a mesma encrenca que você era, a mesma vida bagunçada, os meus outros filhos tinham essa mesma vida. E eu peguei a vida deles, que eu escrevi. Eu trabalhei na vida deles. Houve uma dinâmica na vida deles e eles eram um. E através do meu poder se transformaram em outros. Isso se repete por toda a Bíblia. Agora é muito importante eu entender, isso não acontece do dia para a noite. A única coisa na vida cristã que é instantânea é a salvação pela graça via novo nascimento. Sabrina era inimiga de Deus,
perdida em pecados e delitos, não tinha comunhão com Deus, mas a graça de Deus alcançou Sabrina. Sabrina nasceu de novo da água e do Espírito, creu. A partir dali ela é filha de Deus, é nova criatura em Cristo Jesus. Mas olha que interessante, Sabrina continua sendo a mesma encrenca. Porém, foi dada uma vacina na Sabrina, no Maurício, no Erasmo, na Luciana. Essa vacina chama habitar interior do Deus Espírito Santo. E ela é o remédio para tudo. Certa vez eu vi uma ilustração do pastor Aloysio que eu gosto muito. Imagina todas as doenças que tem hoje. Se o homem conseguisse fazer uma vacina só e aplicasse, todas as doenças que tem hoje é o nosso pecado, é a nossa natureza pecaminosa, é o nosso velho homem. E em nós foi injetada uma nova natureza, que é a vacina, que é o novo nascimento. Habitar interior de um Deus Santo, o Espírito Santo, que vai desencadear um processo de transformação que vai mudar todos os meus conteúdos. Isso é vida cristã, é nisso que nós estamos trabalhando. Aí você vai, mas pastor, por que você tem tantos detalhes? Você quer que a gente conheça tanto a Bíblia? Por que às vezes você vai... O pastor pregou até genealogia pra gente, coisa mais chata que tem no mundo. Passamos a ser cheio de graça para pregar genealogia. Porque para essa transformação acontecer de forma eficaz, eu preciso de todo o conselho da palavra. Eu preciso de uma palavra que vai servir de régua, vai me mostrar. Quer ver que interessante? Olha o processo de Deus na vida de Abraão. Vamos abrir Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso aqui? Chamado de Abraão. Isso aqui já é uma aliança que Deus está dando. Uma aliança incondicional. Mas que, porém, nós temos que lembrar de um detalhe. Abraão, pelo poder da graça, respondeu ao chamado. O mesmo Deus que dá o propósito é o mesmo Deus que capacita. O mesmo Deus que vai transformar a sua vida é o mesmo Deus que vai derramar unção transformadora, através da palavra de Deus e do habitar interior do Espírito Santo. O processo é o mesmo. Mas olha que interessante, a coisa tem um início, mas ela tem um avanço. Olha que barato. Mesmo capítulo 12, versículo 6. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O que acontece? Abraão viajou quase 1000 quilômetros, pisou numa terra que ele nunca viu, num povo que ele nunca viu. Mas o processo de Deus está sendo desencadeado e Deus aparece para ele. Como que Deus aparece para nós hoje? Deus pode aparecer de forma sobrenatural? Pode, mas não é regra. A gente percebe essa aparição de Jesus dentro do livro de Atos, dentro da vida dos apóstolos. Mas naquela época algo estava sendo construído. Hoje Deus aparece para nós principalmente aonde? Primeiro, na minha comunhão com Deus residente. Através da oração, através da leitura bíblica e através da comunhão nos cultos.
dentro disso, Deus começa a se comunicar com você de maneira eficaz. E o plano dele começa a se desenrolar. Nós temos que lembrar que Abraão é de uma outra época. Hoje, o habitar interior do Espírito é definitivo e para todos aqueles que são filhos, os que creem. Nós temos algo que na antiga aliança era temporário. E não era todos que tinham. Tanto é que a Bíblia fala, João Batista era cheio do Espírito desde o ventre. Tanto é que a Bíblia fala de Sansão. Sansão, o Espírito vinha sobre ele realizava grandes coisas e daí se apartava. Percebe o que nós temos? Mas a gente vê Deus o quê? O plano desenrolando. Nós não sabemos o que Abraão passou na sua viagem. Mas não foi uma viagem tranquila. Sabe o que é viajar quase 1000 quilômetros, com toda a traia, a cavalo, por uma região desértica, uma região montanhosa, com um monte de inimigo? Eu pergunto, depois que você foi salvo, sua vida virou um mar de rosas. Julião foi para a igreja, a partir dali não teve mais nenhum problema. Ao contrário. A partir dali você passou a ter muito problema, porque o desenrolar do plano de Deus passa por problemas. Mas quer ver como a coisa vai avançando? Gênesis 13, versículo 14. Nós já estudamos o texto. Mas olha que interessante. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos de sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, eles seus criados, e os feriu, os perseguiu até roubar, que fica a esquerda de Damasco. E que é isso aqui? O plano de Deus continua se desenrolando. Guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Ló, juntamente com sua família, é preso por Kedorlaomer e levado cativo. Abraão pega 318 homens da sua casa. Veja, aqui Abraão já está em um local estabelecido, já tem confederados, já tem mais tutano, porque veja, o camarada enfrentou reis poderosos que destruíram até gigantes. O que você percebe? O processo de Deus avançou. Quando você olha hoje, você tem que ter mais tutano em Deus. Você tem que ser alguém mais preparado para vencer as crises da vida. É certeza que as crises virão. Uma vez aprendi com um pastor, problemas eu não preciso chamar, eles vêm sozinhos. Só que a questão é, o que esses problemas vão produzir em você? Qual é o fruto que a dificuldade produz em você? A gente vê Abraão aqui encarando a encrenca. O que Abraão podia fazer? Olha, o Ló se apartou de mim, eu não mandei morar em Sodoma e Gomorra, ajudei esse menino até onde eu pude, fiz o que eu podia por ele, quando ele, inclusive, encrencou comigo, quando eu falei, olha, escolhe qual lado da terra, ele escolheu o lado bom, eu fiquei aqui com o lado das montanhas, que é mais seco. Pronto, mandei morar em Sodoma e Gomorra? Não mandei, está morando lá. Agora que se vire. Foi a vontade de Deus. Vocês concordam que a tomada de Sodoma e Gomorra foi a vontade de Deus? Sim ou não? Sim. Abraão não podia falar assim? Podia, mas ele não. Ele falou, não. Eu vou deixar irmão meu. Veja, a gente não sabe nem a condição espiritual de Ló, porém a Bíblia fala, o justo Ló. Sodoma não tinha 10 justos. Deus prometeu, se tiver 10 justos na cidade, eu não vou destruir, nós vamos ver isso junto, mais à frente. Mas tinha o justo Ló. E Abraão é usado por Deus, já muito mais forte, para ir lá resgatar. O processo avança.
Aí a Bíblia continua, Gênesis 15. Vamos lá, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Aí o 2, então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, estudamos isso junto. Como na vida de todo e qualquer cristão, vem a situação difícil. Por exemplo, vou refletir uma situação que às vezes acontece comigo como pastor e é difícil. Hoje na escola bíblica só tinha 3 pessoas. Aí vai lá o pastor, gasta horas da vida dele para preparar a palavra. Ouve horas da vida dele ouvindo autores que vão preparar a palavra. Aí aluga o estádio, compra jogo de camisa para o time, contrata um juiz, compra a melhor bola oficial. E quando chega para acontecer o jogo, ninguém vem. O que passa pela cabeça do pastor? Eu vou picar tudo, vou jogar tudo fora e vou fazer outra coisa. Concorda que é normal? Você perde horas da sua vida. Veja, eu não sou remunerado. Fazemos aquilo por amor à obra de Deus e por entender que é o chamado. Você prepara tudo. Aí você chega num culto, vem 30% das pessoas. Concorda que é razoável passar pela cabeça, vou picar tudo? Mas veja, nós servimos pessoas, sim, mas principalmente você serve a Deus. Você não está brincando de fazer as coisas. Você tem um compromisso com Deus. A pessoa não veio, quem perdeu foi ela. Quando vier estourar o problema no peito, não adianta fazer oração forte, não adianta, porque os processos não foram aprendidos. E pelos processos não terem sido aprendidos, você não vai ter as ferramentas para enfrentar aquilo. E com certeza, os anos vão passar, o dia mau vai chegar. E você vai precisar dessas ferramentas, percebe? Já pensou? Se o compromisso do seu pastor fosse ser ligado, não, hoje só vou pregar bem porque veio bastante gente. Ah, hoje eu estou feliz. Não, tem que pregar igual. E foi uma delícia, foi uma bênção. Ganhamos nós 3 que estávamos aqui. Por quê? Porque tem que vir a resistência, tem que vir o problema. O dia mau tem que chegar. A dúvida tem que vir, Senhor. Estou fazendo aquilo que é certo? Voltando ao meu caso, o Senhor me deu uma igreja e o Senhor trocou todos os membros da igreja em 7 anos. Trocou todo mundo. O que o Senhor está querendo fazer? É o que Abraão está falando aqui. Senhor, tudo bem, o Senhor me chamou, viajei 1000 quilômetros, já ganhei a guerra. O rei de Sodoma e Gomorra quis me dar um monte de coisa boa. Sabe? Mas e aí, Senhor? Cadê a descendência? Cadê o povo? Cadê o povo? Aí Deus chama Abraão e fala: filho, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo começo, olha para cima. Tá vendo aquilo ali? Primeiro fui tudo eu que criei. Aquilo que eu prometi para você vai ser daquele tamanho. Aí eu pergunto: Abraão viu essa multidão de estrelas? Não. Essa multidão está sendo formada até hoje, 4.000 anos depois. Existem consequências na nossa vida que vão transcender a nossa existência. Através dos nossos filhos, através dos nossos netos, através dos nossos bisnetos. No caso de um pastor, através dos filhos espirituais. Pessoas com a vida transformada, que vão iniciar linhagens de filhos e homens de Deus.
que mais pessoas vão ser atingidas. A gente não pode ter uma visão limitada das coisas, a gente tem que transcender. Por exemplo, acontecendo um caso curioso. Nós tínhamos gravado na página da nossa igreja as 7 cartas às igrejas, uma pregação melhor que a outra. Se olhava uma pregação, 10 visualizações, outra pregação, 15 visualizações. Eu falei, ué. Aí eu resolvi fazer a regravação filmado e anexar mais algumas verdades, que a revelação ela vai avançando. Hoje as mesmas palavras tem quase 200 visualizações. Me explica a diferença. Não sei. O que eu sei é que tem 200 pessoas que estão ouvindo as mesmas verdades e que no processo de Deus, Deus está usando essas pregações para trazer transformação e vida do Espírito para elas. Essa consequência eu jamais vou saber. Quem garante que ali no meio não tem um garoto que vai ser o Augusto Nicodemos? Que vai ser o Marcos Granconato? E que vai lembrar, nossa, quando eu era jovem, eu vi aquele pastor que eu nunca conheci, só vi a imagem dele. Nossa, aquelas pregações eram tão vivas, aquilo era tão gostoso, aquilo era tão real. Percebe? Porque a gente tem que sempre fazer o nosso melhor, embora as circunstâncias à nossa volta possam parecer não tão favoráveis. Isso é no casamento, isso é na educação de filhos, isso é na carreira profissional, isso é na vida espiritual. A dúvida é normal, a vida cristã passa por dúvidas. Mas olha que interessante, a coisa continua. Gênesis capítulo 17. Versículo... Vamos ler o 1. Perdi o 1 aqui. Na nossa Bíblia ele está na página anterior, né? Ó. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Olha que interessante. Deus está colocando uma condicional na relação? Não. Deus está orientando. Deus está falando o seguinte, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, faço tudo conforme a minha vontade. Anda na minha presença. Essa pergunta está para nós até hoje. Você poderia responder hoje para o Senhor que você anda na presença de Deus? Segundo verdades do Novo Testamento. Você está fazendo tudo que está ao seu alcance para andar na presença de Deus? Essa resposta só você pode dar. Só que você tem que ser sincero. E é muito difícil fazer uma radiografia de si mesmo. Se eu não recorrer à verdade bíblica, o que é andar na presença de Deus? É tudo isso que eu acabei de falar. E ser perfeito. Eu pergunto, é possível para miseráveis pecadores serem perfeitos diante de Deus? Do ponto de vista natural, não. Mas do ponto de vista de justificados por Cristo, do ponto de vista de obediência a Deus, sim. A gente percebe, veja, Abraão é tão pecador quanto nós. Mas a gente percebe um coração obediente, um coração temente a Deus, coração correto. Deus avalia o coração de seus filhos. Opinião pessoal minha. Parece que a Bíblia mostra que até no juízo vão haver níveis. Jesus fala, haverá menos rigor com Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que com Cafarnaum. Que eu entendo que até para o juízo o coração das pessoas vai ser avaliado com que coração elas fizeram aquilo. Até para o couro comer no lombo. Porque servimos um Deus justo. Um Deus que até no juízo não faz acepção de pessoas.
Mas é algo que eu tenho procurado ser perfeito. Eu tenho andado na presença de Deus. Será que isso que eu chamo de vida cristã se encaixa na visão do Novo Testamento do que é ser um crente? É uma pergunta forte. E é algo que eu tenho que responder, porque senão eu estou me enganando. Senão eu estou trazendo prejuízo para a minha vida. Esse prejuízo vai chegar um momento que vai dar fruto. E esse fruto não vai ser bom. Esse fruto vai trazer consequência. Eu lembro que uma vez teve uma pessoa que veio aqui na igreja. Ela chegou e falou, ó, quero congregar com vocês. Eu falei, ó, só toma cuidado, porque nossa igreja é muito simples, nós não temos nenhum atrativo. E talvez não seja o que você quer. A pessoa olhou para minha cara e falou, mas eu quero uma coisa que eu percebo que você tem, você é constante em Deus. Eu falei, mas cuidado com isso que você está falando, porque eu não sou perfeito, eu tenho um monte de defeito. Não, eu sei que você não é perfeito. Mas a gente percebe um andar com Deus na sua vida. Eu falei, puxa, obrigado, Senhor, é um incentivo. É isso que tem que ser visto na nossa vida. Quando as pessoas olham para nós, elas percebem o andar com Deus. As pessoas à sua volta podem falar, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Veja, aqui Abraão, a expectativa dos teólogos é que ele já tinha andado aproximadamente 25 anos com Deus. E o filho não tinha chegado. Por quê? Porque existem coisas que só vão chegar no dia e hora marcados por Deus. Não adianta espernear. Vamos tentar se colocar no lugar de Abraão. Hoje em dia o crente emburradinho. Já vem de dedo. Como é que eles ensinam nas igrejas por aí? Você tem que decretar a bênção. Deus, como é que fica? 25 anos que eu estou andando com o Senhor. Larguei minha família, larguei meu pai, larguei meus irmãos. Larguei o negócio próspero da família. Faz 25 anos que o Senhor não me deu filho. Hoje em dia falariam assim, né? Mas Abraão sabia quem era Deus. E olha o que acontece, vamos seguir a leitura, versículo 2. E porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Olha o significado aqui. Veja, Deus amplia a aliança. Pai de muitas nações. Só que aqui Deus faz uma coisa, essa mudança de nome é o seguinte. Isso aqui faz parte de uma aliança. A partir daqui Deus vai começar a ser chamado o Deus de Abraão. E Abrão vai passar a ser chamado Abraão, que é uma das letras do nome de Deus. Deus vai pegar uma parte do seu nome, que é representado graficamente pela letra A, aquele A a mais, e vai colocar no nome de Abraão. E a partir dali, Abraão vai carregar o nome de Deus. E Deus vai carregar o nome de Abraão, que um dos nomes de Deus é Deus de Abraão. Você fala, nossa, esse Abraão é bem-aventurado. Nós somos chamados do quê? Cristãos. Que começaram a ser chamados de cristãos porque ensinavam Cristo, viviam a Cristo, evangelizavam sobre Cristo, se reuniam por causa de Cristo, lá na igreja de Antioquia. Mais uma pergunta, quando você olha a sua vida, você vê as marcas de Cristo? Como que Deus amplia, trazendo uma figura, não que Deus possa ampliar a aliança dele com você, o que ele tinha que ter feito com você, ele fez. Agora, o processo chamado vida cristã está sendo ampliado. Você olha para trás, você vê essas marcas? Por exemplo, a Sabrina anda conosco há 10 anos. Ela e o Júlio.
Quando olha para trás, você tem que ver marcas de cristianismo na sua vida, você tem que ver mudanças. Senão alguma coisa você errou no processo. Ah, vai ser perfeito? Não, é só olhar para a minha vida. Mas esse processo tem que ter, veja, nós carregamos o nome do Senhor, porque somos propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor habita em nós. Gente, você tem que compreender isso. Isso não pode ser um conceito mental. Isso tem que ser revelado ao seu coração. Deus habita em você. O Espírito Santo, que é Deus, habita no seu espírito. Você foi feito um só com o Espírito do Senhor. Isso tem que trazer mudança. Entende por que crente não ouve determinadas músicas? Não assiste determinados filmes? Não faz parte de determinadas conversas? Por que crente quer estar no meio da igreja? Por que crente quer ler a Bíblia? Por que crente quer orar? Por que crente quer congregar? Porque ele é encharcado da presença de Deus dentro dele. Pastor, não tenho vontade de ir para a igreja. Olha, meu irmão, na boa. Se você não tem vontade de ir para a igreja, provavelmente você nunca nasceu de novo. Você, em um determinado momento, aderiu a uma religião, ficou empolgado, teve a fé temporária, que fala lá em Marcos 4, da parábola do semeador, Jesus ensina sobre isso. Ficou um tempo na igreja, como aconteceu aqui no nosso meio, tivemos várias... Gente, uma notícia triste. E eu não falo isso com alegria, na verdade falo isso com tristeza. 95% dos que passaram por nós e saíram não têm vida espiritual hoje. Estão mortos. De 90% a 95%. Isso mostra que era uma fé temporária. Aquela da parábola do semeador, que depois é arrancada. Não é a fé salvadora. A fé salvadora permanece. Não está bom aqui, vou para lá. Não está bom lá, Deus quer para outro lugar. Mas eu estou firme com o Senhor. E glória a Deus por aqueles que estão firmes. O resto está tropeçando. Está virando para lá e para cá. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Isso é derrota. Isso é tristeza. São pessoas que a gente aprendeu a amar, que se não nascerem de novo vão para o inferno. Eternamente. Triste. Eu tenho que parar e pensar, peraí, qual é o meu compromisso com Deus? Eu carrego as marcas disso, tem que ter marcas. O meu modo de agir com meu marido, com a minha esposa, meu modo de agir com meu filho, meu modo de conduzir os problemas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, e serve de alerta aqui, vocês vão ouvir essa repetição em outra palavra. As pessoas hoje em dia vivem a vida cristã assim. Eu vivo minha vida, depois que o problema arrebentou, eu comunico o pastor. Na nossa pequena igreja, pessoas têm tomado decisões sem consultar o pastor. Estão destruindo suas vidas. A consequência vai vir. Está errado. Você tem pastor para te mostrar o caminho. Você tem o pastor para te aconselhar biblicamente. Você tem o pastor para, através do cajado que foi dado por Deus para ele, conduzir a sua vida. O que o pessoal quer da igreja hoje? Olha, hoje eu quero frequentar um culto legal, com uma palavra legal, louvor legal e uma turma bacana. Só que é o seguinte, não se intrometa na minha vida. Na minha vida cuido eu. Ah, então tá bom, daqui a 10 anos a gente conversa. Daqui a 20 a gente olha para trás. Só que aí não vai ter mais volta. E as sementes que você plantou vão ter germinado. Porque através de uma vida de desobediência a Deus, você regou muito bem elas. Agora, graças a Deus, existem pessoas que, como eu, estão sendo lixadas por Deus, que muitas vezes ouvem coisas que não agradam, mas que se sentem confrontadas e falam, nossa, eu sou uma encrenca, eu preciso mudar. Isso aí que o pastor está falando aí eu não faço. E se sente confrontada. E procura mudar. E o fruto vem. E você olha para trás e vê coisas e fala, nossa, foi Deus que fez isso. Eu não era assim. De mim mesmo, era impossível fazer isso. Mas Deus é poderoso, está mudando essa encrenca aqui.
Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa. Deixa eu ler algumas passagens aqui. Ó, versículo 8. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. O que Deus está prometendo aqui? Deus está prometendo a terra onde está Israel hoje. De maneira perpétua. Falei isso na aula de Apocalipse. Hoje na escola bíblica. Nós precisamos tomar cuidado com atitudes políticas contra Israel. Nós vamos ver mais à frente, Israel é a descendência de Abraão. O Israel político. Dentro do Israel político, tem o israelita verdadeiro. Entenda, judeu não é por causa do lugar onde que eu nasci. Por exemplo, todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro. Nem todo mundo que nasce em Israel é judeu. Porque para ser judeu, você tem que ser descendente de Jacó. Só é judeu quem é descendente de Israel. Israel é o nome recebido por Jacó, porque como príncipe lutasse com Deus. Aí vai lá os crentes desinformados e começam a apoiar atitudes políticas contrárias a Israel. Por exemplo, nosso país votava sempre contra... Nosso país é o seguinte, nosso país foi grandemente abençoado. Por quê? Em 1948, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que votou devolver a terra para Israel, após a Segunda Guerra Mundial, a votação estava empatada, quando um brasileiro, Oswaldo Aranha, deu o voto de Minerva, o voto que decidiu, decretando que a terra de Israel tinha que ser devolvida para os judeus. Foi através de um brasileiro. Olha a história do Brasil, de 1948 até a década de 80. Como esse país mudou. Só para você ter uma ideia, na década de 48 para 50, aqui no Paraná tinha duas estradas. A Estrada Graciosa, que saía para o litoral, e a Estrada da Ribeira, que sai aqui de Colombo, Bocaiúva, que é para São Paulo. A Visconde de Guarapuava, na década de 60, era asfaltada, as travessas eram tudo de terra. Olha como o nosso país mudou. Vai dizer que não tem a ver, abençoarei os que te abençoarem. Aí vem o nosso país, por causa de uma visão comunista, anticristo, começa a votar contra Israel. A favor de dar a terra aos palestinos, que é contrário a um decreto de Deus. O que aconteceu no nosso país? Nós caímos da 7ª economia do mundo para a 11ª. E se não segurar a ponta, vai ladeira abaixo. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então o pastor está querendo dizer que o governo é bom? Não estou falando disso. Nem é discussão nossa. O governo quem colocou foi Deus. Seja para juízo do povo, seja para bênção. O que eu estou falando é postura de país. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu, quando vou votar, eu quero saber a posição política do meu candidato em relação a Israel. Se o camarada é a favor de Israel, eu já começo a ser a favor dele. Porque eu tenho Bíblia. Eu leio esse capítulo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarem. Entendeu como funciona? Aí quer ver que interessante? Vamos ler o versículo 10, o 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti,
que todo homem entre vós vos será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O que aconteceu? Deus institui a circuncisão. Nós vamos estudar isso no capítulo 17. Mas é a marca da aliança. Hoje, nós, igreja, temos que fazer circuncisão? Não. Porque hoje é a circuncisão do coração. É uma aliança baseada no sangue de Jesus. Mas está aqui. Quando eu toco num descendente de Abraão, eu estou arrumando ninguém. Para você ter uma ideia, Ismael é o filho mais velho de Abraão, filho da escrava egípcia. Ismael é príncipe também de 12 tribos. Quem são essas tribos? Países árabes. Vai lá nos países árabes, vê a riqueza que eles vivem. Os que são descendentes de Abraão. Um mais rico do que o outro. Por quê? Porque são descendentes de Abraão. Sabia que eles também se circuncidam? Curioso, né? Se ele é descendente de Abraão, ele se circuncida. São salvos. Para ser salvo, precisa crer no Cristo. Mas para ser abençoados, são abençoados porque são descendentes de Abraão. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. A gente vê as palavras da Bíblia atravessarem 4 milênios e se cumprir debaixo do nosso nariz. Porque eu pergunto, um lugar que só tem pedra, areia e petróleo, vai ser rico como? Do ponto de vista natural, você bebe petróleo? Você come areia? Nossa, hoje comi uma sopa de areia maravilhosa, fiz uma farofa. Petróleo com areia. E comi umas pedrinhas milanesas. Mas Deus, na história, vai lá e garante riqueza para esses povos, de uma maneira que ninguém imaginaria. Curiosamente, o nosso país é um país extremamente amigo desses povos. O Brasil consegue ser amigo de Israel, ter uma ótima relação com Israel e vender produtos para Israel. E ele consegue fazer a mesma coisa com os povos árabes. Estava contando na escola bíblica, eu vi em São Paulo, sentado na mesma mesa, um judeu, um muçulmano católico e um muçulmano islâmico. E os três eram amigos, tomavam aperitivo junto, um ia na casa do outro. E as famílias eram amigas. Só no Brasil você vê isso. Se nós continuarmos assim, tem benefício para nós. Por que nós temos tanto problema? Porque vivemos num país idólatra, prostituído sexualmente, um país que nega Deus, tem a classe dominante anticristo. E isso traz consequências. Simples assim. Amém? Vamos mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos ao capítulo 22, do mesmo livro do Gênesis. Aqui, acho que é a última ampliação que Deus faz. Versículo 15. Não, tem que ler o 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Até aqui. Não vou aprofundar o estudo, porque esse capítulo precisa ser estudado sozinho. Mas o que Deus está fazendo aqui? Aquela promessa do 17 se cumpriu em Isaac, seu filho, quando Abraão tinha 99 anos. Passados mais alguns anos, Deus pede Isaac em sacrifício.
E Abraão leva. E chega ao ponto de levantar o cutelo para imolar o filho. Mas antes que ele faça isso, fica provado no mundo espiritual. Porque veja, aqui vai então uma ilustração que eu acho que é bem verdadeira. Ela não está aberta no texto, mas existem textos que mostram que a obediência de Abraão, ela foi fato preponderante na aliança. Veja, quando Deus fez aliança com Abraão, o que Deus estava falando? Tudo que é meu é teu. Quando Deus estabelece uma aliança com alguém, tudo que é de Deus passa a ser da pessoa, lógico, guardado as proporções. Não vai interpretar isso de maneira errada, como o Evangelho da Prosperidade faz. Só que tem uma contrapartida. Tudo que é da pessoa também entra na aliança. Vou trazer para a nossa vida. Tudo que era de Cristo Jesus, a vida eterna, passou a ser nosso. Tudo que era nosso, o pecado, Jesus carregou sobre si na cruz do Calvário. Entende como funciona a aliança? No caso de Abraão, isso aqui funcionou como um teste. A resposta, o anjo do Senhor aqui é Deus. Porque a maneira que ele fala, ele mostra que ele é Deus, uma teofania. O que o anjo fala? Agora sei, que eu tenho tudo de você. Lembra que eu expliquei que o diabo entrou na terra via engano? Mas Deus entra na terra legalmente. O mundo espiritual, aqui vai uma conjectura, um raciocínio. O mundo espiritual poderia alegar o seguinte, como foi feito no caso de Jó. Ó, você deu tudo para Abraão. E fez uma aliança com ele. Mas você tem tudo de Abraão? Entende o que está em jogo aqui? Lembra quando Satanás compareceu diante do Senhor e falava: Jó você cerca com tudo, tira tudo que tem para ver se não blasfema contra ti. Então a gente percebe que é uma acusação plausível. Esse raciocínio, ele tem uma base bíblica para me conduzir. Por que eu estou falando isso? Vão haver situações na tua vida cristã e na minha vida cristã em que a aliança com Jesus vai ser testada. Isso é muito claro. Vai haver situações onde vai requerer uma resposta. E essa resposta vai mostrar se realmente você tem uma aliança com Deus. Normalmente testes, normalmente provas, vêm bater na sua porta. Normalmente o pecado, ele vai se aparecer para você de uma maneira bem acabada. Por exemplo, o assunto que eu acabei de falar aqui, frequência no culto. Gente, falta de ler a Bíblia, falta de orar e falta de ir no culto tem um nome: frieza e mornidão espiritual. Isso é uma doença espiritual. A resposta que você dá quando a mornidão espiritual vem, vai mostrar qual é o nível de aliança que você tem com Deus. Graças a Deus a salvação não está envolvida. Nasceu da água do Espírito, nasceu de novo, você é salvo. Mas e o que acontece depois? E aqueles que, segundo 1 Coríntios 11, estão doentes e muitos já dormiram? E aqueles que estão passando uma série de provas e testes? E aqueles que, segundo Hebreus, estão sendo disciplinados pelo Senhor para causar um fruto pacífico? Tem muito mais coisa envolvida. Deus fez de um jeito que a salvação é pela graça. Amém. Mas espera lá, não se brinca com Deus. De Deus não se zomba. No seu estilo de vida, na sua escala de prioridades, Deus é o primeiro? Gente, é muito simples. Qualquer coisa que aparece, a turma vai fazer o que tem que fazer e deixa ele ir para a igreja. Qualquer evento, qualquer festinha, qualquer coisa no trabalho.
Qualquer situação, a pessoa deixa de ler a Bíblia e vai fazer qualquer outra coisa. A pessoa deixa de fazer uma oração e vai fazer qualquer outra coisa. Eu pergunto, alguém que troca os caminhos de Deus por qualquer coisa que aparece, Deus tem tudo dele? Se você tivesse salvado uma encrenca de duas pernas, como você mesmo, se o seu filho tivesse sido moído por causa dos pecados que você cometeu, qual seria a sua atitude com tamanha ingratidão? Ah, vou mandar para o inferno. Não, eu não mando para o inferno porque eu sou Deus e aquilo que eu dou eu não tiro. E como você nasceu de mim, você tem o meu DNA, você é meu filho, eu vou te glorificar, você vai passar a eternidade comigo, mas espera lá. Existe uma distância entre a chamada glorificação e vida eterna e a sua realidade hoje. E vai chegar um momento que Deus vai chamar na mesa. Vai chegar um momento em que as situações da vida vão te colocar face a face com Deus. E a sua realidade vai ser exposta. E o seu nível de compromisso com Jesus de Nazaré vai vir à tona. E a crise vai vir. E o bicho vai pegar. E é capaz de você ficar, como nas palavras dos profetas do Antigo Testamento, como homens grávidos a ponto de dar à luz. Imagina um marmanjo, faz parte de um exército, ficar reclamando que nem uma mulher que está dando à luz. Gente, no Antigo Testamento, teve descendente de Jacó que comeu o próprio filho. No cerco. Sabe o que é você passar uma fome? Em que você combina com o seu vizinho e fala o seguinte, hoje eu vou comer meu filho, amanhã a gente come o seu. Isso é história. Isso é real. Olha como Deus é bom, a gente não chega nem perto no que Deus nos aperta. E a gente fica fazendo negocinho com Deus. Deus, será que eu mudo? Será que eu me transformo? Ai Deus, me dá graça para mim ser uma esposa melhor, me dá graça para mim ser um marido melhor. Pô, cria vergonha. Ser uma esposa melhor, ser um marido melhor, ser um pai melhor, é a coisa mais fácil que tem. É só obedecer a palavra. É só aprender o significado da palavra perdão. Errou, pô, me perdoa. Ser um pai, servir a Deus, vir para a igreja. Ler a Bíblia, gente, é coisa muito fácil. O fardo de Jesus é leve. O problema é que eu tenho milhares de coisas que eu permito que chamem a minha atenção. Nas situações, Deus é o primeiro. Primeira coisa que aparece. Eu deixo de vir para a igreja. Gente, eu fico, ó, na boa, o que me assusta é que nós somos uma igreja edificada na palavra, com uma pregação que eu entendo não é a melhor que tem, mas é consistente. Uma pregação que reflete a verdade, embora tenha problemas. E às vezes a turma fica fazendo contas e vai para a igreja. Às vezes a turma fica fazendo contas e responde uma oração, amém. Às vezes a turma fica fazendo conta se vai ler o Novo Testamento. Gente, o Novo Testamento, 300 e poucas páginas, uma vez no ano. É esse o grau de compromisso que eu tenho com Jesus Cristo de Nazaré? E o que é pior, esse grau de compromisso que eu tenho mostrado que eu tenho, vai servir de alguma coisa quando o dia mau chegar? Porque é o seguinte, Abraão passou por um monte de coisa. Nós vamos estudar junto. Isaac, seu filho, os povos da região vinham, veja, aquela região precisa de água. E eles tinham que cavar poços na rocha, extremamente profundos, na rocha. Não tinha sonda que nem tem hoje. Sabe o que os inimigos de Isaac faziam? Entulhavam os poços de pedra. E Isaac se movimentava, ia para outro acampamento, abria outro poço, cavava, encontrava água, prosperava. Vinha os inimigos, Isaac levantava. Gente, os exemplos estão aqui. Naquela época era um poço.
Gente, nós não temos ninguém doente na nossa casa. Nós não temos filho envolvido com droga. Pensa o que é ter um filho envolvido com droga. Mas os pais que têm filhos pequenos, eu, por exemplo, que tenho neto, vocês têm filho pequeno. Como é que vai ser meu filho daqui a 15 anos nesse mundo maluco? A gente tem falado, não se engane. Ai, meu filho, olha, tão bonitinho. A cadeia tá cheia de filho que orava bonitinho. Não se engane, é o mínimo que você espera de uma criança que ela ore bonitinho. Jesus, te agradeço pelos alimentos. Jesus, amém, é o mínimo. Só que se você não vigiar, se você não conduzir seu filho, se você não conduzir sua família no caminho do Senhor, aquela criaturinha mais linda pode virar o pior ateu, inimigo do Senhor, e vai zombar da sua fé. E vai te dar muita dor de cabeça. E você vai olhar para trás e vai falar, puxa, por que eu não levei meu filho para a escola? Por que eu não peguei desenhos cristãos? Por que eu não peguei ferramentas cristãs para edificar a vida do meu filho? Agora só me resta o caminho. Vou jejuar até virar um bagre seco. Vou botar a cara no pó e clamar para Deus ter misericórdia. Porque tem muito irmão que enterrou filho matado pelo tráfico. Muitos. Eu já fui fazer velório. Foi executado pelas costas. Não teve nem chance de se arrepender. Eu já vi velório. Que aqui na rua, um traficantezinho da região foi perseguido por uma outra gangue. Ele e quem estava atrás dele na moto foram baleados. Ele morreu. O outro ficou ferido de morte. Um irmão da Assembleia de Deus percebeu a situação, foi até o ferido de morte, falou de Jesus. A pessoa mal podia responder porque foi ferida na garganta. E aquele menino, tecnicamente, entre aspas, deu a entender que entregou sua vida para Jesus. Aquele menino era filho de uma família de crentes. Isso nos dá uma esperança, que ele pode ter sido salvo no último momento. Mas e o outro? Consequência vem, gente. Quando a gente fala, ó, eu, por exemplo, eu olho com temor lá na frente. Eu tenho 55 anos. Se o Senhor me der graça, veja, pela minha vontade, eu gostaria de viver pelo menos uns 75, igual meu pai viveu. Porque para aquilo que Deus colocou no meu coração de fazer, eu preciso de tempo, eu não consigo pregar todo dia. Mas aí cabe ao Senhor. O principal eu já tenho, que é a vida eterna. Por exemplo, eu quero falar da vida dos meus netos. Eu quero orientar meus filhos, eles precisam de um pai. Logo, Deus não precisa de mim, mas eu entendo que uma das ferramentas que Deus usa é o pai, é o avô, é o patriarca da família, a matriarca. Isso é coisa importante. Então veja, conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra, eu tenho temor das coisas lá na frente. Você tem esse temor? Você para pensar nisso? Isso é coisa séria. Isso é coisa muito preocupante. Temos uma aliança com Deus? Temos. Essa aliança nos dá segurança? Sim. Mas essa aliança traz responsabilidades. Vida cristã não é festa, vida cristã não é oba-oba, vida cristã é constante, é para ser vivida. Existem elementos que vão requerer de mim esforço, dedicação, compromisso. Mas quando eu olhar para trás, vou poder chegar que nem Paulo e falar: combati o bom combate, guardei a fé, já estou sendo oferecido como libação. Quando você chegar no final da sua vida, você não quer chegar de consciência tranquila? Você não quer chegar em paz? Então comece a fazer aquilo que é certo. Pega firme na aliança com Deus. Obedeça a palavra e faz aquilo que é para ser feito. Uma vida cristã, onde Jesus realmente é o primeiro. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha, Pai, com o teu poder, nos capacitando
a viver uma vida cristã plena, uma vida cristã de quem te ama, uma vida cristã verdadeira, Pai. Que o Senhor venha nos capacitando na nossa fraqueza, que o Senhor venha derramando da Tua graça e que realmente, Senhor, o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.